Olá, caros amigos dimensionais, aqui quem fala é Evandro Lustosa e eu estou aqui para trazer para vocês outra entrevista da nossa querida amiga psicoterapeuta Cássia Faria, concedida ao programa Conexão UFO com Celso Zimon, da radiodaterra.com.br. Essa rádio aborda vários temas voltados à espiritualidade humana e ao crescimento do ser humano, preparando o ser humano para a nova terra. Nessa entrevista, Cássia aborda vários temas voltados para a sua área e também sobre ufologia. Com vocês, Conexão UFO, com Celso Zimon e Cássia Faria. Olá, amigos. Então, cá estamos, ao vivo, com a nossa entrevistada de hoje, Cássia Faria. Então, que seja uma noite gostosa, que seja uma noite de evolução, de informação, e vamos absorver aquilo que a nossa amiga, entrevistada, Cássia Faria, tem para nos passar. Como já foi apresentado, né, ela é especialista em contato e abdução alienígena e eu tenho certeza que tem muitas histórias, muitas coisas interessantes para passar para a gente. Boa noite, Cássia. Tudo bem com você, querida? Boa noite, Celso. Tudo bem? Boa noite também ao ouvintes da Rádio da Terra. Obrigada pelo convite. E quero também dar uma boa noite para o pessoal do Facebook, que eu sei que estão aí me acompanhando, os clientes e amigos também de outros países. Muito obrigada pela audiência. Espero que vocês gostem. Com certeza, Cássia. Com certeza vai ser uma noite muito, muito gostosa. E eu quero começar, na realidade vamos deixar bem à vontade, os ouvintes podem fazer perguntas, tá? Vamos ouvir um pouco da Cássia, da história dela e logo em seguida, né, vocês podem fazer perguntas à vontade que eu vou transmitindo aqui para ela, ok? Então vocês podem escrever aí no chat. Essa é uma das grandes vantagens e peculiaridades da Rádio da Terra, que é tudo ao vivo mesmo. Não dá para a gente colocar o vídeo, né, mas dá para a gente colocar a voz e responder a pergunta realmente ao vivo. Então, Cássia, eu quero ter a honra de fazer a primeira pergunta para você, que é a seguinte: como tudo começou na sua vida? Vamos lá. Bem, Celso, acredito que seja diretamente ligado ao assunto, né? Porque eu tenho uma carreira de terapia, de hipnoterapia, de mais de 20 anos, na verdade 23 anos, dos quais 17 anos eu tive consultório que atendia presencialmente e durante esse período as coisas começaram a acontecer, muita divulgação, eu tive muita participação em TVs aqui em São Paulo, uma série de coisas, e de repente meu trabalho começou a tomar uma proporção muito grande e eu acabava por atender pessoas no Brasil inteiro, viajava muito com o meu trabalho de hipnoterapia, finais de semana, e sempre dei palestra e tal. E isso começou a ficar difícil na minha vida pessoal, né? Eu era casada, filhos e tal, mas começou a incomodar um pouco na família e chegou lá pela frente, mais um pouco para frente, eu tive que tomar uma atitude e mudei completamente a minha vida. Enfim, eu percebia que essa profissão, esse trabalho tinha um chamado, vamos dizer assim, uma coisa maior que eu precisava ir em frente. Há 5 anos atrás, eu tive uma orientação, quando eu falo orientação, é uma orientação interior mesmo, que eu fechasse o consultório e viesse a trabalhar atendendo via internet, via Skype e tal. E eu pensei lá comigo, isso é impossível, não vai dar certo, como qualquer um que vem e faz a mesma pergunta. Porque não poderia imaginar a proporção que isso ia tomar. E fechei o meu consultório, que era muito bem montado e tal, e parei com as viagens e vim atender pela internet já aqueles clientes ou pacientes que eu tinha no presencial. Mas, com a divulgação de algumas matérias no YouTube e tal, acabaram que brasileiros de todos os
países, hoje 50% das pessoas que eu atendo são brasileiros que estão em outros países, não? E também os portugueses. E aí eu fui entender a dimensão que a coisa tomou. Isso só para exemplificar o porquê que hoje eu atendo dessa forma, né? Presencial. Eu nunca imaginei que fosse chegar tão longe o trabalho. Mas, voltando a quando começou a acontecer os casos de contatado ou abduzido na minha vida, isso eu já venho falando nas minhas palestras, e já tem até gravado no meu canal do YouTube também, mas sempre tem aqueles que não me conhecem. Há 8 ou 9 anos atrás, eu tive o primeiro caso de abdução em consultório, ainda estava em consultório, e eu trabalho com hipnose regressiva, tanto as vidas passadas como também regressão de memória, né? No caso aí a gente leva a pessoa até a barriga da mãe, começa desde o momento do nascimento, vai passando ano a ano e tal. E numa dessas regressão de memória que a pessoa me procurou, vinda de uma palestra também, que tinha alguns traumas, algumas coisas, ela não lembrava da infância, que ela queria lembrar coisas da infância e que ela não se lembrava. E aí eu fiz a regressão de memória e quando eu cheguei aos 7 anos de idade dela, né, aos 7 anos de idade, ela então começou a relatar que estava no quintal da casa dela com o irmão e que de repente ela viu o amiguinho, ela falava, a pessoa que em regressão de memória, quando tem 7 anos de idade, vai falar como criança, né? Então ela verbaliza como criança mesmo e fica difícil às vezes para entender o que está se passando, né? Até para ela passar a informação. Mas isso também, lembrando que era anos 60, tá? E hoje ela tem mais de 50 anos. Então, você imagina, se hoje nós temos toda uma literatura, né, a respeito do assunto, naquela época ninguém sabia de nada. Isso eu acredito que foi colocado para mim no consultório, no primeiro caso como esse, que era para que não restasse a menor dúvida de que eu estava diante de uma abdução, porque eu sempre fui muito cética em tudo e estava sempre muito racional. E levar o meu trabalho 100% dentro do mais técnico possível. Então, e uma criança de 7 anos também, não daria para estar inventando uma história que ela também não conhecia, nem ele nem ela. Com certeza. Então, aí ela começou a relatar e lá pelas tantas é que eu fui percebendo o que estava acontecendo, porque até então eu imaginava que ela estivesse até imaginando alguma coisa que estava vendo, mas de repente não era bem aquilo, mas aí começou a ficar, o relato começou a ficar bastante sério, até que ela disse que ela viu um ser, ela não falava um ser, eu não me lembro exatamente qual a palavra que ela usou, menino, uma coisa assim, no linguajar dela, porque era pequeno também, e que chamava ela. Ela estava com o irmão, assim, um tipo pomar, né, numa casa, e chamava por ela, e ela pegou e foi junto com o irmão de mão dada, e ele apontou para ela que não dissesse ele não, e só ela. E ela foi. E aí entrou naquilo que depois eu fui entender que era uma nave, porque eu perguntava, mas você está onde? O que está acontecendo e tal? Como é que é o lugar? E ela começou a escrever, eu vi que aquilo de nada tinha a ver com o mundo humano, uma coisa que não existia. Então, e aí eles começaram a mexer no corpo dela e implantaram alguma coisa na perna, ela gritava muito, doía, gritava muito mesmo, e eles não manifestavam nenhum movimento, né, no rosto, nada que estivesse percebendo que estava doendo, alguma coisa assim. Fizeram o que tinha que fazer e depois tiraram ela da nave e voltaram lá para o mesmo pomar. Ela não sabe dizer se foi mais longe, se foi ali mesmo, isso ela não sabia dizer. Enfim, trabalhei todo o trauma que foi feito naquela situação, porque o terapeuta ele não tem como mudar a história da pessoa, mas ele tem como fazer a pessoa ver a mesma história de uma maneira diferente
ou menos traumática, limpar ali os traumas, né? Esse é o processo na regressão de memória, principalmente nos casos de acidente, coisas dessa natureza, enfim. E aí eu fui trabalhando com ela mais as idades para frente e percebi em um determinado momento que houve aquele bloqueio. Ela não queria mais falar sobre o assunto, por mais que eu perguntasse, ela dizia que não era para falar, que ela não era para dizer, algum comando que eles deram e não consegui tirar nenhuma informação. E depois, o relato na vida dela, enquanto adulta, quando ela me procura, era de formação religiosa evangélica. Isso também é uma coisa muito recorrente que vem para mim, muitos evangélicos. Por quê? Num determinado momento que a pessoa passa por isso e ela começa a desenvolver algumas síndromes, algumas coisas, algumas esquisitices, que a pessoa não lembra do ocorrido, mas ela passa a desenvolver os sintomas que eu vou falar mais para frente a respeito. E a família, às vezes, com receio, acaba levando para essa ou aquela religião, tendo como coisa, assim, espírito obsessor, então, coisa do demônio, sei lá, coisas, isso eu deparo quase que diariamente com essa história, que é padrão também. Por isso ela esqueceu tudo, né, da infância, do que tinha acontecido, aquele trauma, e também ajudado, né, pela própria família, que esquecesse mesmo o que estava acontecendo, ela foi fazendo com que aquilo fosse ficando embutido nela, sem comentar com ninguém e tal. E aí vieram todos aqueles traumas que são inerentes a essas ocasiões, né? A pessoa passa a desenvolver várias síndromes. Então, a partir desse momento, que eu comecei a me aprofundar no assunto, me envolvi em grupos de ufologia, fui ver palestras, comecei a ler, me interessar mais, comecei a palestrar também a respeito desses assuntos, porque diante dos grupos de ufologia começaram a vir também os casos recomendados, e assim foi a trajetória que começou a acontecer na minha vida. Tem mais ou menos 8 anos que isso entrou, né? Esses casos. Bom, se eu puder continuar falando, posso? Claro. É interessante, sim. Já temos até algumas perguntas aqui no chat, mas continua, que é muito importante essa sua introdução, por favor. Eu quero dar um contraponto, assim, nas pessoas que buscam o meu trabalho, a hipnose regressiva, no caso de contatado e abduzido, né? Existe, assim, muitos dos que procuram, os que me mandam relato do que acontece com a pessoa, buscando, assim, algum tipo de opinião, tá? Eu digo sempre que eu não dou opinião sobre relato, né? Porque fica uma coisa da astrologia, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, a gente tem uma ferramenta que é a hipnose para poder levar a pessoa a se autoconhecer, a acessar os seus registros, acessar os momentos, as coisas que aconteceram, e ela sim poder fazer uma reflexão em cima daquilo, e a gente trabalha como um apoio apenas. Mas existem muitos casos, né, da procura que passa assim, por alguns pontos importantes psicológicos, porque a minha base, né, é a psicanálise, é a psicoterapia. Então, alguns têm traços de esquizofrenia, né, que passa por essa coisa da mania de perseguição. Então, a pessoa tem uma mania de perseguição, né, e ela se coloca... Então, ela desenvolve essa mania de perseguição e, às vezes, encontra nesse nicho da ufologia alguma coisa que respalda, e ela acaba achando que de fato aconteceu, mas não é verdadeiro. Então isso é facilmente diagnosticado também dentro da consulta, da anamnese que eu faço. Outros casos importantes também são os casos de abuso ou violência na infância, né? Então a criança, e isso era muito comum, né, nos anos 60, 70, 80,
é bem comum, e até hoje ainda pego casos de meninas e meninos na faixa de 30 anos que ainda passam por isso. A gente fala muito sobre a pedofilia e tal, mas o pior abuso é aquele que está dentro da família, e isso é recorrente. Então, essas crianças, ao passarem por um abuso sexual, principalmente quando vem do pai, ou da mãe, ou de alguém próximo da família, ela também pode desenvolver, né, apagar todas as memórias e lá na frente começar a desenvolver o que a gente chama da síndrome do rapto ou da abdução. Então ela acaba encontrando um mecanismo de defesa, justificando com isso, né, essa violência que ela teve na infância. Isso também não é raro de acontecer, é bem comum, tá? Dentro de tudo que a gente tem trabalhado. Por isso que eu acho que é importante a gente comentar que o trabalho, meu trabalho não é um trabalho ufológico, não tem um fundamento de pesquisa ufológica. Meu trabalho é um trabalho de psicoterapia, que vai trabalhar nos traumas advindos desses eventos, né? E fazer com que a pessoa volte lá e entenda o que aconteceu, e de alguma maneira a gente fazer a limpeza nos casos de abdução. Outros casos ainda, também do lado de perfil psicológico, são pessoas que foram de alguma maneira rejeitadas, né? Pessoas rejeitadas na infância, ou mesmo ainda na gestação, né? Ainda que seja uma coisa tênue, a mãe, o pai, não era a hora da criança vir, alguma coisa nesse sentido. Essa criança nasce, desenvolve não todos, claro que cada um tem uma sensibilidade diferente, mas os mais sensíveis ou mais dramáticos vão desenvolver essa carência afetiva muito grande, que passa a ser um adulto que vai tentar compensar essa carência através ou da alimentação, da bebida, do cigarro, qualquer coisa que leve a boca para compensar essa carência afetiva. Essas pessoas às vezes também procuram nichos onde elas passam a ter uma importância que não tem na família ou para ela mesma. Então são pessoas que se sentem desimportantes e de repente dentro desse foco, né, de contatado, principalmente o abduzido, ela passa a ser uma pessoa diferente, importante, e que as pessoas param para ouvi-las e tal. E isso é muito importante da gente colocar. Então são 3 coisas que também aparecem dentro das consultas, né? Os casos da esquizofrenia, o caso do abuso e violência na infância e o caso da desimportância, que a pessoa acaba buscando algum nicho, que pode ser ufológico, pode ser dentro de uma religião, um outro grupo qualquer, ele vai buscar nesse sentido. Na minha experiência, contatado ou abduzido, na grande maioria, não se lembram do ocorrido, né? Não é dado a essas pessoas recordarem, se lembrarem exatamente do que aconteceu. Por quê? Porque o ser humano não está preparado, na verdade, para lidar com essas outras realidades ou com coisas estranhas a ele. Então, normalmente, a pessoa tem, no caso do abduzido, ele desenvolve as síndromes, né? Que seria as fobias, algumas manias, ou então medos de modo geral, e o contatado, ele... Só um minutinho, por favor. Ok. Estamos aguardando o retorno da Cássia. Sem problema, Cássia. Lembrando aos ouvintes que estamos conversando com a Cássia via videoconferência, ok? Pode falar, Cássia. Tá. E no caso do contatado, esse sim, ele tem alguns sinais durante a vida, e normalmente pela minha pesquisa, pelo meu trabalho com eles, isso começa lá pelos 5, 6, 7 anos de idade, que a pessoa recebe sinais, vê luzes,
vê nave, tem sonhos lúcidos, percebe a presença, às vezes desenvolve a projeção do corpo, digamos, astral, ele se vê fora do corpo. Esse é bastante sinalizado, o contatado ele é sempre muito sinalizado. Já o abduzido desenvolve as síndromes, mas ambos não têm o feedback da história toda. É por isso que é necessário a hipnose regressiva para que a pessoa complete, né, tenha o total, a plenitude do que aconteceu com ele na verdade. Que tanto pode ser em corpo físico como em corpo astral. Quer dizer, ele pode estar dormindo ou ele pode estar em determinado lugar, que às vezes a pessoa sente um chamado, ela vai para lá e de repente ali as coisas acontecem. Certo? Bom, agora eu já expliquei mais ou menos e estou à disposição das perguntas. Ok, Cássia, isso é muito importante mesmo, esse esclarecimento, porque é um campo que pode gerar muitas dúvidas, né? Pode gerar aí realmente questionamentos, e a sua explicação foi muito boa, muito super bem embasada, e assim a gente consegue prosseguir de uma forma cada vez mais consistente, e é justamente isso que a gente precisa. Luz, né? Luz para ajudar a humanidade a prosseguir. Temos aqui 4 perguntas no chat. Vou obviamente começar com a primeira, né, que foi feita já um tempinho atrás, que é a seguinte, até uma curiosidade que está rondando aqui no dia, né, nesses últimos dias, sobre aquele avião, aquele desaparecimento do avião. Você tem alguma informação sobre isso? Será que tem alguma coisa relacionada a esse assunto ou não? Eu até coloquei no grupo esses dias, porque eu não sou muito dada assim, a repercutir no Facebook assuntos assim, de tragédia, essas coisas. Eu não gosto muito, porque eu acho que as pessoas ficam muito em cima daquela notícia e fomentam muito. Eu acho que isso não leva muito a nada. Mas esse caso eu acabei vendo no próprio Facebook, chamou minha atenção, e na mesma hora eu tive um link e fui para o grupo e coloquei e fiz a pergunta, né? Será acidente? Será terrorismo? Ou um caso de abdução em massa? Para botar as pessoas para pensarem, né? Então, para mim não é nada estranho, tá? Porque que na história a gente já viu casos de aeronaves que sumiram, desapareceram, nunca foram encontradas. Mas acredito que para mim isso é uma coisa bem possível, tá? Principalmente nesse nosso momento planetário. Se tudo que eu estou falando aqui é embasado em algumas coisas que eu obtenho das linhagens na própria hipnose regressiva, e outras são da minha intuição mesmo, mas não tem nenhum fundamento técnico, mas algo me diz, assim, que sim, que seria um caso de abdução em massa, que pode, de repente, voltar. Foram e podem voltar. Como assim? Até o missing time, ir lá fazer o que tem que fazer e de repente devolver. Pode acontecer também. Nunca vi em massa. Já na história própria da casuística ufológica tem isso individualmente. Mas seria inédito um caso de ir e voltar e ninguém saber exatamente o que aconteceu. Né? Eu vou explicar. É possível também. Mas como isso foge completamente da hipnose, eu prefiro ficar assim, apenas numa opinião que não tem vazamento nenhum técnico. É mais uma intuição mesmo. Né? Ok, entendi. Aproveitando essa pergunta, depois eu vou passar para uma pergunta feita pelo Jô Hirata. Mas antes, eu assisti a um vídeo seu no qual um alienígena, né, ele acaba conversando com você dentro do corpo de uma outra pessoa. E
tem até link com a pergunta do jogo. Mas é que me surgiu agora essa dúvida. Seria possível você questionar para esse alienígena se ele sabe o que aconteceu? Então, olha, os casos de, por exemplo, no caso de um contatado, né, que é um contatado? A gente vai explicar direitinho o que é um contatado. O contatado, nós temos várias etapas, várias idades de contatado. A abdução não é aquele caso sempre que interessa biologicamente e tal, mas vem mudando isso também, nós vamos entrar se der mais depois na abdução. Mas o contatado são aqueles que a gente chama de missionários, né, de algumas linhagens que estão aqui no planeta Terra. Missionários, eu chamo de missionário, mas por que missionário? Boa parte dos contatados que estão aqui são exilados ou revelados da própria linhagem. Segundo a informação, tudo que eu falo sempre é informação que vem das próprias linhagens. Por quê? Essa pessoa, esse ser, de repente estranhou-se lá com a linhagem ou se rebelou em alguma coisa e, de repente, para ele voltar a galgar novamente a linhagem e o patamar de evolução dentro da própria linhagem, lhe é dada uma missão, seria uma sanção, né, para que ele vá a planetas inferiores, ou terceira dimensão, o planeta Terra, para ajudar aqueles seres que estão ali também a evoluir, já que tudo no universo caminha para a evolução, e isso é cíclico. Então, eles vêm aqui com essa missão. Então, eles são missionários, mas na verdade eles são exilados ou revelados, que traz muito para o humano, o perfil do humano, essa característica. São pessoas que também são indignadas, rebeladas, rebeldes, e vão ter aquilo que a gente chama da síndrome do não pertencimento. Que de fato não pertence àquela família, ela se estranha, ela é diferente, vai buscar o isolamento, já é mais isolado e com o passar do tempo vai procurar ficar sozinho, distancia de todo mundo, é uma pessoa mais difícil de lidar e tal, porque ela traz essas características da própria linhagem. Mas ela vem como missionário aqui e cada um tem uma missão individualizada. Não é dado dentro da sessão com o contatado, perguntar através dele a linhagem, dar o diálogo que eu já tenho hoje, né? Então, eles sempre dizem para mim assim, você só vai até onde você pode ir, né? Não adianta querer só uma descoberta, não tem, né? Mas é assim que é. Então, esses contatados dos anos 50, 60, então na faixa dos 60, 50 anos, já estiveram no planeta Terra por muitas vidas, até desde o princípio mesmo da evolução, né, planetária, do começo de tudo. Então eles passaram por muitas vidas aqui, reencarnaram, né, dentro de um corpo biológico, mas sendo de outra linhagem, e acabaram criando vínculo com os humanos. E quando eu falo vínculo, eu falo carne. Começaram a criar carne com os humanos. E aí começa toda uma confusão. E esse contatado, por que ele passou por muitas vidas aqui no planeta Terra? São pessoas que nasceram dentro de famílias problemáticas, passaram por abuso sexual, por violência, todo tipo de coisa. Todas as mazelas humanas eles passaram. Boa parte deles passaram por isso. Também, né? Já que o perfil psicológico de alguns faz a pessoa ir buscar esse início, mas também faz parte do padrão desses acontecimentos na vida dessas pessoas. E assim, eles foram aprendendo a lidar com a emoção do humano, porque linhagem nenhuma, pelo que eu conheço, entende o emocionalismo do ser humano, a dramaticidade do ser humano. Se algumas linhagens são de perfil totalmente frio e tecnológico, as outras vibram no amor incondicional. E se é incondicional, não tem apego. Se não tem apego, não tem drama. Então, essas pessoas
tiveram que passar por aqui algumas vidas para poder entender o humano e criar um vínculo com o humano. Quando eu faço um trabalho para que ele acesse seus registros, eu preciso primeiro levá-lo à vida passada, limpar, cortar o vínculo com aquele núcleo de pessoas, não é um núcleo afetivo, se encarne, fazer toda a clarificação para que ele possa trabalhar numa dimensão maior e aí sim estabelecer um contato límpido com a linhagem. Ele é afetado por problemas familiares, tipo confusão familiar ou mesmo doença hereditária, coisas que ele traz desse perfil, ele fica muito denso e esse contato, o contato realmente, mesmo que seja através de projeção ou hipnose, não importa, ele não consegue porque o corpo biológico, o corpo dele está muito denso. Ele precisa aumentar a sua vibração de terceira para no mínimo quarta dimensão para estabelecer o contato real com a linhagem. Contato real, o que é? É o diálogo, entender qual é o meu próximo passo, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Isso é importante, porque senão fica só ver nave, ver aqui, ver luz, ver não sei o quê, mas uma coisa não rola. Então, a pessoa consegue isso através da meditação, da projeção astral, da hipnose regressiva, enfim, é preciso aumentar a frequência vibracional para poder ter um contato com a sua linhagem, então o corpo físico dentro. Depois dessa faixa etária, nós temos entre 18 e 48 anos, 43 anos mais ou menos, pela minha experiência, são aqueles que vieram diretamente de outros órgãos para o planeta Terra. A grande maioria não tem vida passada. Ou se tem, tiveram uma apenas, mas a grande maioria não tem. Essa é a minha experiência. Então, esses são hoje mais vítimas do que qualquer outra faixa etária. Por quê? Porque também acabaram por estar em famílias que também não desenvolveram nada que pudesse preparar esses jovens, vamos dizer assim. E eles buscam muitas religiões, até chegar na ufologia, buscando, e muitos deles não se conformam de viver nessa realidade densa. São pessoas muito sensíveis, muito dóceis, e acabam sendo vítimas fáceis ou presas fáceis de coisas que vão retirá-los dessa realidade, tipo drogas. Né? Então, boa parte dos jovens que eu venho atendendo ultimamente, e no público maior, são jovens, são homens, jovens, e que estão dentro do vício. Né? Então, é complicado, porque não consegue, não sabe aonde ir, na verdade, porque esse é um assunto tão limitado, né? E tão pouco conversado, e as pessoas se acham doidas, né? Eu sou louca, então não comenta com ninguém, vai se fechando cada vez mais em si mesmo e acaba ficando muito complicado, e não sabendo lidar com isso, a pessoa acaba enveredando por alguma coisa que lhe dê um pouco de tranquilidade, ou é droga, ou então acaba indo para um psiquiatra que não sabe lidar com isso, vai indicar lá os antidepressivos da vida, e essa pessoa acaba ficando a mercê dessas coisas. E depois, os mais jovens, né, que nós temos aí, esses aí a gente não sabe exatamente como será, talvez tenham mais preparados, né? Mas vai depender muito desses outros que eu comentei agora, que eles despertam. Então, esses agora, nesse momento, a busca é muito grande pelo meu trabalho nessa faixa etária, justamente porque acelerou o número de sonhos lúcidos, de visão de nave, de luzes, é assim um chamado forte, né? Então, as pessoas estão buscando, porque o momento parece que é necessário que estejam todos despertos. Eu digo sempre que despertos e também preocupados, né? As pessoas precisam
se conhecerem entre si. O trabalho, quando eu faço os pequenos toques e coloco no YouTube nessas sessões, o intuito meu não é gerar polêmica ou ficar famosa, nada disso, que eu já tive meus 15 minutos de fama. É atingir um público que se identifica com aquilo, né? Então, é uma coisa pequena, mas a pessoa que está dentro do foco, ou passa por aquilo, ela vai ouvir, vai se identificar e vai buscar esse trabalho para outra pessoa, não importa, de se entender, de se autoconhecer, e elas sabem que o nível planetário é estar consciente exatamente do que faz por aqui. Porque contatado inconsciente, de nada será útil, né? O tal do missionário. Tem também contatado voluntário, né? Mas é pouco. E tem também os que são contatados humanos normais, humanos daquele planeta Terra. Já estão num graduado de evolução, esses também passam a interessar algumas linhagens que podem sim, se essa pessoa busca o campo ou o assunto, de chegar até ela e começar a fazer um tipo de abordamento para alguma coisa que interessa ou a eles, algumas linhagens a eles mesmos, ou ao ser humano. Aí depende muito de lado ou de que situação é o caso. Então, esses seres passam a interessar, se interessam por mentes brilhantes, né? Por pessoas de mentes brilhantes, outros se interessam por possam levar à frente algo sobre eles, assim, tipo escritores, né? E eles gostam muito disso, então eles começam a buscar esses humanos. Contato, só tem quem é contatado. Não existe, eu não conheço, através da hipnose, do trabalho, alguém que chega para mim e fala assim, não, eu tenho curiosidade, eu fui ali, eu quero se contatar tal linhagem, tal coisa, isso não existe. Contatado só faz contato quem é contatado. Ou, no caso, na hora de trabalhar, até colocar a pessoa numa frequência maior, de repente as coisas podem acontecer a partir dali. Se for um humano que interessa alguma linhagem, pode se aproximar e esse contato acontecer. Mas, fora disso, não é possível uma pessoa, um ser humano daqui, né, um ser humano que não é contatado, fazer contato com linhagem. Isso realmente nunca eu vi, nunca aconteceu, e eles dizem que isso de fato não é possível, né? Eles não vão abordar, eles não têm interesse, na verdade, em fazer contato com o humano, né? Não existe isso. Quando eles se aproximam, que ou aquela pessoa a eles, então faz parte da própria linhagem e eles precisam que essa pessoa se conscientize, né? E venha fazer o trabalho que realmente veio fazer aqui, né? Ok, Cássia. Vou passar a pergunta do João, então. Já temos várias perguntas, então vamos agora passar a atender o máximo possível. A pergunta dele é, vou resumir a pergunta, tá? Se você já teve o caso de uma incorporação durante a regressão. Obviamente, incorporação por um alienígena. Eu não entendo bem essa linguagem de incorporação, porque isso mistura um pouco de religião, então o negócio não é religião, né? E assim, não tem nada a ver, é um trabalho técnico que a pessoa vai entrar num transe hipnótico, entendeu? Então é assim, a pessoa pode, até então, inventar um monte de coisa, ou perceber, ou dizer algumas coisas. A anamnese que é feita com a pessoa é bastante longa, né? Eu vou fazer com a pessoa. Então, na hora que a pessoa entra no transe, ela fica sob o meu comando. Quem pode colocar alguma coisa na cabeça dela de forma fantasiosa sou eu. Elas, por si só, ela já não consegue mais raciocinar. Tá certo? Ali ela só vai contar o que ela vai experienciando e revivendo. Agora, eu posso dizer para ela, como eu já vi muito hipnólogo por aí que trabalha na área, fala assim, você está vendo uma nave, né? Ou então, você está indo para a nave? Vocês nunca vão ver isso na minha... E quem passou por mim, eu tenho muitos clientes que estão aqui na linha, sabem disso. Eu falo sempre que eu sou
uma condutora, jamais uma indutora. Né? Então, eu conduzo a pessoa a acessar e ela começa a contar a história. E depois eu viro uma repórter ali e começo a perguntar. Então, mas induzir jamais. Então, apesar de tudo contatado e abduzido, a forma de abordagem é padrão, eu não posso chegar para a pessoa e dizer para a pessoa, vai acontecer assim, não. Ela tem que acessar e vir contar o que está acontecendo. De uns anos para cá, as linhagens passaram a conversar comigo. E aí eu pergunto diretamente para elas algumas coisas, mas normalmente em relação à própria pessoa. O que é pessoa, o que eu posso ajudar, o que a pessoa tem que... O humano precisa mudar na vida para que estabeleça rapidamente. Porque a mim, meu desespero mesmo em relação à pessoa é que abra o canal que não precisa de hipnose, não é nada. Canal aberto direto da pessoa. É isso que é o meu interesse. Então, às vezes, naquela ânsia de que isso aconteça, eu converso para saber exatamente o que o humano precisa fazer para que a coisa evolua rapidamente, porque eu também percebo essa urgência, né, que vem acontecendo. Então, e até porque as linhagens estão se movimentando, né? Muitas pessoas perguntam nas linhagens o que acontece com elas. Dentro do meu trabalho, eu tenho contato, vamos dizer assim, né, conversa, diálogo com as várias linhagens, porque nunca foi do meu trabalho fazer julgamento, se é do bem, se é do mal para mim. E quando a gente fica dividindo, é do bem e do mal, nós vamos ver em guerra. Porque aí tem um lado e tem o outro. Então, se tem um lado e tem o outro, nós precisamos brigar para saber quem é que está com razão. Eu não vejo assim. Eu vejo que tudo faz parte do poder. E é a livre escolha. Né? Então eu não faço julgamento. E aí as linhagens surgem dentro do meu trabalho, aleatoriamente, em qualquer situação. E é por isso até que eles me deixam trabalhar e falar o que eu estou falando aqui com vocês. Né? Porque se assim não fosse interesse deles, esse meu trabalho, eles já não teriam me permitido. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, isso tudo que nós estamos trabalhando em Mountain View está aí, ó, a Califórnia. Onde eu vou, eles vão atrás de mim. Ao Google, não sei o que, estão sempre ali, para ouvir o que eu estou falando. Para saber o que está acontecendo, porque se é assim mesmo. Né? Então, se eu não mandar direitinho, né, do jeito que eles querem, eles não me deixam trabalhar. Isso eu já vi em filme. Então, eu não julgo, eu faço o meu trabalho, eu sou a ponte entre as linhagens, tanto linhagens sicilianas, o Grey, Tetoide, Anfíbio, como também as linhagens nórdicas. Então, eu sou a ponte. Hoje, no momento planetário, todos eles se interessam que os seus contatados estejam conscientes. Todos têm esse interesse, porque todos têm contatado aqui. Então, por que agora precisa estar consciente de alguma coisa nova deve estar por vir, por acontecer? Então, é necessário essa consciência. Então, o meu trabalho acaba sendo importante para qualquer lado, para qualquer tipo de coisa. Então, eu procuro não fazer nenhum tipo de julgamento. E quando eu converso com eles, eu procuro tirar o maior quantidade de dados possível para a própria pessoa. Claro que eu também pergunto de planeta, curso, mas eles não falam. Né? Eles não falam. Porque alguma coisa eles falam a respeito, por exemplo, há 3 anos atrás, eu não sei se a André no Japão está aqui, mas foi dito na sessão dela, ela mora ali, né, no Japão, que todas as usinas do Japão têm vazamento. Né? As usinas atômicas todas têm vazamento. Não é só Fukushima. Fukushima foi um sinal para o mundo, para entender, e até para dar uma brecada nessa coisa de buscar energia através da energia atômica. Né? Então, eles disseram isso, né? Que todas as lá têm vazamento e que muitas das linhagens trabalham com algas ou plantam alguma coisa naquelas montanhas que tiram. Isso é radiação da água e também do ar. Enfim, eles informam algumas coisas. Eles dizem sempre que o ser humano não sabe lidar
com energia atômica, eles falam com esse brinquedinho, não sabe lidar. E é um perigo mesmo e que, nesse caso, somente nesses casos, algumas das linhagens poderiam interferir, porque qualquer explosão atômica reverberaria no universo todo. Então aí eles interferem, né, nesse caso. Mas, em relação às livres escolhas do humano, não, para que lado que vai tendenciar naquela opção, eles não podem fazer nada esperando o nosso pedido nos ajuda, vamos dizer assim, né? Não ajuda se não pedir. Já tem um outro lado que trabalha aí muito fortemente, dando tudo aquilo que o ser humano quer. Dinheiro, poder, tecnologia e uma série de coisas. Então não há muito o que reclamar, né? Muita gente fala, essa do mal, olha, eu sou aquele que pior que o humano não tem, né? Eles mesmos dizem que a única linhagem que se mata entre si são os humanos, né? Eles são bélicos, algumas linhagens são bélicas, matam muitos, numa guerra, tem que ter um propósito, mas uns aos outros, por causa de banalidade, eles não conseguem entender. Faz parte do nosso emocionalismo, né? Nosso apego, uma série de coisas. Enfim, não sei se eu respondi. Vamos continuando aqui então. Tem uma pergunta. Tá, é uma pergunta da Pri Silva. Claro que algumas perguntas não são diretamente ligadas com a sua função, mas imagino que, de acordo com o seu conhecimento, talvez você possa esclarecer. No caso dela, ela fala de confederação. Por que eles não chegam e assumem de vez o controle se realmente os reptilianos dominam o planeta? Logo em seguida tem da Maria Cristina, né? Ela fez uma pergunta que você acabou já respondendo, que é sobre também a incorporação entre extraterrestres no paciente, como que isso se dá. Foi o assunto que a gente acabou de falar, né? Mas deixa aí aberto para se quiser acrescentar mais alguma coisa. Confederação, reptiliano e incorporação. O caso da incorporação a gente já falou, isso não tem como, isso é técnica, a pessoa vai entrar em um transe hipnótico e aí, a partir daí as coisas acontecem e ela fica sob o meu comando. Incorporação é outra coisa, tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, aí não vamos entrar nesse mérito porque não é o propósito aqui, né? Então, nunca me aconteceu, eu acho que tem bem controle da situação, né? E até porque eu nunca me norteio para esse lado, porque as pessoas tendem a caminhar muito para esse lado muito místico da coisa, e eu procuro trazer sempre para o lado mais técnico da coisa possível, porque senão também eu vou querer me enganar. Não, mais do que ninguém, eu quero saber também, eu quero a verdade. Então, no caso, falando agora das linhagens, né? Que falam Confederação Galáctica e os reptilianos. Conversando com os reptilianos em muitas situações, né, que no começo eles tentavam me causar medo através da própria pessoa, né, não é que eles incorporam, eles colocam uma pessoa de lado que está no trânsito e passa ali falar comigo, e muda o tom de voz, muda tudo. No começo eu ficava bem apavorado, mas depois foi indo ver que é a única coisa que querem é que eles se mesmo, eles só operam dentro dessa linha que é o mesmo. E é por isso que eles me curam, porque o ser humano é muito medroso. Então, é claro, também IAS e ter mesmo, porque ali tem poder nesse sentido. Mas existe então, para exemplificar, como se fosse fazer um organograma, uma confederação, né, galáctica ou intergaláctica, e que lá tem várias linhagens que se reúnem para ver como é que fica diversas localidades no universo, para ter uma atuação ali no sentido de ajudar.
vamos dizer assim, aquele orbe local. Então são as linhagens vistas nessa confederação, normalmente, quem está no comando são os pleiadianos, arcturianos, sirianos, orianos, andromedanos, e assim são vários, e pelo que eles nos relatam, se muita coisa é feita em alguma localidade de Órion, todos vão para lá, e reúne-se, e muita coisa é tirada ali, não só para o planeta Terra, como para várias localidades. Então eles têm uma preocupação do ser humano para a volta à essência, à fonte criadora da energia. Né? Eles trabalham nessa linha. O reptiliano, a confederação reptiliana se tornou poderosa no universo que a gente conhece, se pode generalizar, porque ela trabalha na sintonia daquele ser, daquele local. Então, eles têm uma sintonia de poder, de ambição, de sexualidade e tal, de beleza, de riqueza. E quando há uma sintonia, eles estão presentes. Né? Eles oferecem esse lado, né, esse mundo, nas diversas localidades. E assim vão trabalhando esse jogo. Todas as linhagens conhecem ou respeitam, se é que pode ser assim, a fonte geradora. Um chama de fonte criadora, e o outro lado tem um lado mais que a gente chama de Deus, né? Aquela coisa toda. Mas todos eles sabem da fonte. Ela gera essa energia. O que faz com a energia? Tudo é energia. O que fazemos com a energia para baixo, na fundo? Aí é livre escolha, né? Então, o jogo começa. É um jogo, né? Um jogo do que pode mais e do que pode menos. Isso a gente vê claramente no nosso planeta que já vive, né? Desde que começou a civilização, tinham lá as brigas das famílias por pedaços de terra, houve muita morte. E aí foram fazendo todo o mapeamento. Hoje nós temos os países, né? Cada região delimitada, mas para chegar nesse contexto que nós estamos hoje, muitas mortes aconteceram. E hoje até nós temos um país brigando por um pedaço ali. Isso sempre foi assim. E no universo também é assim. As linhagens saem pelo universo, conquistando localidades, orbes, planetas. E quantas mais elas conquistam, mais fortes elas ficam em relação à linhagem, que não são confederadas. Então esse é o jogo, né? Da dominação mesmo. E dominam por aqui, dominam também. E o lado da confederação, nada pode fazer, a não ser enviando os seus missionários contatados, que são muitos aqui, para que possam ajudar os humanos a se entender, a buscar ajuda e buscar a volta na essência, melhorar. Mas por enquanto não é assim que está, né? Então, do outro lado vai ganhando terreno. Os contatados, que são milhões no planeta Terra, têm dificuldade de despertar, porque se renderam à necessidade do planeta, denegam do planeta, a boa vida, o apego, a sexualidade, as drogas, essas coisas. Então fica difícil. E esse outro lado nada pode fazer, porque é luz. E não tem como entrar em contato com essa densidade, a menos que podem fazer é inspirar ou sinalizar as pessoas para que busquem a conscientização. Então é por isso que o número de revelados cresce cada dia mais, porque eles da própria linhagem, né? E acabam vindo como contratados missionários, porque muitos ficam, os mais jovens da confederação, ficam indignados de ver a paralisação da confederação, né? Que nada pode fazer, alguns se rebelam e acabam sendo mandados para cá também para ajudar, para fazer algum trabalho assim,
Mas é uma briga desigual, né? Mas se tem a ver com a nossa energia, quer dizer, nós não podemos reclamar das linhagens porque eles nos dão aquilo que nós queremos. Ok, interessante essa sua explicação. Vou fazer de duas em duas perguntas aqui, tá? Uma da Dulce e a outra do Marcos. A Dulce quer saber se canalização é considerado um contato e o Marcos pergunta se você já teve alguma evidência física. Não, canalização não é contato. Aí é inspiração, fotografia, coisas dessa natureza, mas não é contato. Contato é quando você tem diálogo. E você sabe de onde é, o que você está fazendo aqui, quem é você, isso. E canalização, aí sim tem uma interferência muito do humano. Né? Nem tudo que se diz em canalização se pode ser 100% confiável. Porque aí sim a pessoa está canalizando o quê? Aí pode ser imposto, assédio, obsessão, espírito brincalhão, uma série de coisas que precisa ficar muito, né? Tem que estar no canal, tem que ser muito bem. Eu vejo às vezes na internet, eu estou há muitos anos nisso, né? Lidando com redes sociais, vejo muitas coisas aí, gente dizendo que está lá, e de repente a pessoa nem pode dar um trabalho comigo, e essa pessoa tem vários traumas na vida, uma série de coisas, tem vários deslizes de caráter, uma série de coisas. Eu falo, gente, e aí, como é que fica? E isso cliente eu não posso sair falando, mas tem muitos dos que estão rodando por aí que é assim. Então eu acho que a gente tem que, eu particularmente não sou muito de acreditar em canalização. Eu prefiro que a pessoa acesse, né, através do contato mesmo, ou então que ele filtre bem e que a pessoa esteja realmente curada, como diz a minha querida amiga, a doutora Mônica de Medeiros, para curar. A gente trabalha com cura, passa muita coisa, muito escreve, muito bonito, e aí de repente a pessoa acaba bem cheia de grana, cheia de problemas, e aí fica uma incoerência, né? Uma coisa muito incoerente, no mínimo incoerente. E a do Marcos, se você já teve alguma evidência física? As evidências físicas a gente tem através do próprio cliente, que são os implantes, né? A gente tem os implantes, tem o sangramento nasal, quando implanta assim, isso faz parte de alguns sintomas. E também da retirada de óvulos, né, das mulheres, que é muito comum no caso da redução. Mulheres que me procuram para alguns sintomas, sem saber exatamente o que acontece, de repente a gente chega na abdução e vê que aquela pessoa está na faixa de idade produtiva e não consegue engravidar, né? Aí você tem toda uma pesquisa, e aí você vê que aquela pessoa já sofreu de abdução por retirada de óvulos. E teve um caso, né, de uma amiga, de um ufólogo famoso que foi encaminhado para mim, e ela houve algum tipo de erro, alguma coisa que aconteceu ali, e aí ela ficou estéril, né? Ela não conseguiu mais, a ciência não explica nem nada, mas ela não consegue engravidar, esterilizaram. Ela pediram desculpa na hora da sessão, foi um erro que aconteceu e tal. Isso sim é normal, para quem passa por abdução tem muita evidência física e psíquica também. Agora a pergunta da Maria Cecília, se você já teve algum contato, e o Jair, se você já teve algum problema com a hipnose online, tipo cair a conexão, alguma coisa assim. O cair a conexão e várias outras tantas perguntas que as pessoas fazem, né, sempre fizeram ao longo desses 5 anos que eu estou na internet, estão no meu site, no FAQ do meu site, onde tem dúvidas e perguntas, o site www.hipnoterapia-online.com.br.
online.com. Tem lá o FAQ, perguntas e dúvidas frequentes. Então, essa é uma das que estão lá. É importante para quem quiser entender mais sobre o meu trabalho que veja lá, porque as pessoas falam assim, mas eu estou... Porque, olha, a princípio, que é o que eu digo. O trabalho que eu faço é muito sério e tem muita ajuda de algo que eu prefiro não dizer, porque senão vai cair para o lado espiritual e eu não quero. Mas é claro que tem uma ajuda, sim. Porque nunca me aconteceu de cair uma ligação. No meio da sessão, nunca. E olha que são 5 anos. Mas essa pergunta é recorrente. Eu falo que as pessoas, em vez de estar preocupadas com coisas muito mais além, elas estão preocupadas com as coisas da matéria. E quando eu mentalizo alguma coisa, alguma adversidade em cima de algo que eu quero fazer, que acaba acontecendo. Nós precisamos passar disso, né? Vamos aumentar a vibração para pensar somente em coisas positivas para que elas aconteçam. Porque se marcar na adversidade, acaba que acontece com você. Pode acontecer com você. Mas nunca me aconteceu. Mas no caso, né, já que a pergunta é recorrente, é assim, a pessoa, quando ela entra no transe hipnótico, fica sob o comando. Vamos supor que cai a ligação e eu tenho que chamá-la novamente. Isso é conversar, mano. Vai cair, ela vai parar de me ouvir. E aí eu vou tocar novamente o Skype, a ligação, ela vai atender e nós vamos continuar de onde parou. A pessoa não sai do transe assim tão facilmente. Claro, mas se cair não voltar mais. Entre 10, 15, no máximo 20 minutos a pessoa recobra a consciência, sozinha. Não existe a pessoa ficar hipnotizada por dentro da vida. Outras pessoas, mas se eu for lá e não voltar nunca mais. São mitos da hipnose, gente. Não existe. Tá? Então, seria ótimo, né, se a gente pudesse hipnotizar uma pessoa pro resto da vida, e eu ia fazer um monte aqui. Mas não é assim que funciona, tá? Então, se, por exemplo, essa pessoa está comigo na hipnose, de repente ela sente vontade de fazer xixi. Ela vai no banheiro, volta e a gente continua, ela não sai do trânsito, tá? Importante. E a da Maria Cecília, se você já teve contato com outros seres? Então, essa aí é uma parte que a gente costuma não falar da gente mesmo, né? Normalmente a gente fala do trabalho. Sim. Mas fica à vontade, tá? Fica à vontade, mas, se você quiser. Eu nunca falei sobre isso, mas eu acho que chegou a hora, né? É hora de dizer. Então foi assim, eu também nasci dentro de uma família bastante complicada, onde parava violência, sofri algumas violências, inclusive abuso. Foi todos. Eu tenho 61 anos de idade hoje e como eu disse, aquela leva dos anos 50, 60 foram os que mais sofreram, vamos dizer, na própria pele as agruras do ser humano. Então eu passei por tudo isso. E muito nova, eu já me sentia assim, fora da casinha. Eu não me via muito dentro da minha família. E eu era meio um bicho estranho. Todo mundo me achava estranha, era muito isolada, aquela coisa toda. E a gente era muito pobre, aquela situação toda. Não tinha nada. Um belo dia, eu ficava muito sozinha em casa, minha mãe trabalhava fora, meu pai, meus irmãos, tal, eu era mais nova da família, e eu ficava muito sozinha. Desde os 4 anos de idade, eu ficava trancada dentro de casa sozinha. Então, mas fazia parte, né? Acho que tinha que ser. Um belo dia, eu ganhei uma boneca que era feita de papel machê, uma coisa assim, que foi o único brinquedo que eu tive na minha vida. E aí, a gente morava numa casa que tinha um quintal grande, assim, que era de barro e tal. De repente, eu ficava com a boneca pra cima e pra baixo. Era usada, não era boneca nova, não. Alguém me deu. E de repente eu entrei pra dentro de casa, porque estava chovendo, e fiquei a boneca do lado de fora. Aí, quando parou de chover, eu fui pegar a boneca. Cadê a boneca? Não tinha boneca nenhuma, só tinha o pano. E aquilo pra mim foi assim, nossa, foi a morte. Eu já era muito isolado, já era uma família
que tinha violência quase que todo dia entre meus pais, eu fiquei desesperada. Comecei, sentei e chorei, peguei a boneca e chora, sozinho. Isso eu tinha de 6 para 7 anos de idade. Aí, de repente, que eu abro o olho, eu vejo um ser na minha frente, muito alto, muito loiro, muito claro, ou era alguma coisa assim, né, que olhava para mim com um olhar muito doce. E aí eu parei de chorar, olhei e senti um amor muito grande, uma coisa assim, fora do normal. Parecia que era algo que me completava. E só isso, ele ficou olhando para mim e dizia na minha cabeça algo assim, fique bem, não se... fique bem, alguma coisa nesse sentido. Então, aí parei de chorar e tal. Em outros episódios da família,